Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje pela Web TV Sun News, Sun Publicidade, para o Brasil e para o mundo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, aonde você estiver, que seja engrandecido o nome do Senhor pela tua vida e que você tenha uma boa noite de salvação em nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus queridos irmãos de longe e de perto, que Deus continue dando graça para você e tu e a tua casa. Aos meus queridos irmãos do nosso ministério, ao qual nós fazemos parte, da Assembleia de Deus do Ministério Remanescente em Cristo, lá na Rua Maravate, 741, São Paulo, capital. Juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Ronélio e família, que está em Minas Gerais, lá em Extrema, que sejam extremamente abençoados. Amém? O tema de hoje é um tema muito glorioso, abençoador para o nosso convívio e o nosso dia a dia cristão. Tem tudo a ver para que nós possamos ter algo de melhor para com o nosso Deus nos dias atuais. Deus abençoe a todos que estão conosco. Compartilhe esse projeto, compartilhe esse programa, se inscreva no canal da Sun TV News, se inscreva no meu canal, Fábio Vladimir, abençoe essa obra, abençoe esse projeto para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Estaremos fazendo uma pequena oração. Após essa oração, já adentramos o tema dessa noite, para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado através dessa obra, através desse trabalho, através desse ensino dessa noite. Que seja tudo para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus continue nos dando graça. Irmãos e amados, o tema de hoje é um tema que tem tudo a ver sobre o que nós representamos para Deus, o que nós representamos diante da sua palavra. É importante quando nós observamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve não só para nos dar conhecimento, não só o crescimento, mas ela nos serve para ser esmiuçada, ser estudada, ser analisada, para que sejamos melhores na presença de Deus. Sempre quando eu digo melhores na presença de Deus, não é competitividade, não é ser melhor do que um para com o outro. É ser melhor com Deus. O que eu fui ontem, eu preciso ser melhor hoje. O que eu sou hoje, eu preciso ser melhor amanhã, assim se Deus permitir. E Deus permitindo isso em nossas vidas, Deus permitindo isso nos seus ministérios, da sua forma de agir, de atuar na presença do Senhor, que Deus continue derramando a sua graça. Mas quando Deus derrama a sua graça, quando Deus derrama as suas maravilhas em nossa vida, nós devemos ter qualidade de servo de Deus, qualidade de cristão, qualidade de pessoas que amam a obra, que querem servir a Deus na sua obra e querem valorizar a sua obra. É importante para nós nos dias de hoje, porque quando nós pensamos só ir para a igreja, só estar nos cultos, é uma coisa, mas eu preciso ter qualidade, eu preciso ter qualidade de crente, qualidade de servo de Deus, para que Deus se alegre, para que Deus se agrade de mim, para que o Espírito Santo do Senhor seja o primeiro em minha vida. E aí, com certeza, o nome do Senhor será glorificado. Muito bem, quando nós falamos de ser súditos do reino de Deus, ele vai trazendo algumas características, algumas formas de sermos crescente no nosso caráter na presença do Senhor. O nosso caráter que representamos um para com o outro na presença de Deus. Então, encontramos 8 pontos importantes sobre essa questão de ser súdito. Por exemplo, quando nós vamos para a igreja, nós queremos um culto melhor, um culto abençoado, um culto cheio da virtude, da glória de Deus, não é verdade? Quando fazemos campanhas, queremos que as campanhas sejam poderosas, queremos que as campanhas sejam abençoadoras, crescentes na nossa vida, queremos que as campanhas sejam cheias de milagres, queremos que as campanhas sejam aprovadas por Deus e aprovada por nós. Por que aprovada por nós? Porque queremos ver acontecer na campanha. Eu sempre penso comigo, campanha não é uma coisa que se faz por fazer. Campanha não é uma coisa que eu senti de fazer. Não, campanha tem que ter oração. Campanha tem que ter um tema revelado, um tema vindo de Deus. Campanha tem que ter a atuação do Espírito. Campanha tem que ter mudança de vida. Campanha tem que ter o efeito do tema desta campanha
abençoando a igreja, abençoando o povo. Isso é campanha. Agora, se tem uma campanha que não acontece nada, que não se envolve nada, não vê mudança na igreja, não vê mudança no povo, que campanha é essa? Então essa campanha posteriormente pode ser que é uma campanha que não foi orada antecipadamente pelo tema, não foi orada para que Deus abençoe, fortaleça, esteja nessa campanha, não foi uma campanha que teve a resposta e a atuação de Deus. Então nós queremos isso no trabalho do Senhor, nós queremos isso, mas quando nós queremos isto na parte nossa para com Deus, na obra de Deus, aí é onde entra a questão se realmente somos súdito de Deus, súdito do Senhor. Por exemplo, vamos ver na palavra de Deus, só um contexto interessante, súditos na Bíblia. O que é isso? É o indivíduo que se submete à vontade de outro, devendo-lhe obediência e respeito. Então, olha só, é interessante que quando nós estamos respeitando a obra, respeitando a palavra, respeitando o segmento bíblico, respeitando a reverência a Deus, respeitando o Espírito Santo, respeitando o agir, as profecias de Deus, eu estou me submetendo à vontade de Deus. Vale lembrar que no meu canal tem outros trabalhos que falam de vontade, tipos da vontade de Deus. Qual é o tipo da vontade de Deus que eu estou vivendo no momento atual? Pesquisa lá no meu canal que tem esse ensino profundo sobre isso. Voltando aqui, sobre a vontade de Deus, para que eu devo a Ele obediência, para que eu devo a Ele o respeito, a reverência, o temor a Deus, a sabedoria embaixo do temor a Deus, a ciência do conhecimento, do temor a Deus. Então, isso é ser súdito, é eu estar me submetendo ao direcionamento da vontade de Deus sobre a minha vida. E quando eu estou me submetendo a isto sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu jeito de ser, meu perfil nos momentos atuais, eu vou encontrando qualidade de crente, qualidade de servo, qualidade de cristão. E aí a obra de Deus, aonde eu faço parte, é uma obra abençoadora. Por que abençoadora? Porque eu estou sendo um crente de qualidade. O meu grupo que eu faço parte é um grupo de qualidade. O pastorado a qual eu faço parte é um pastorado de qualidade. O grupo de cânticos, de louvores, é um grupo de qualidade. Por quê? Porque são mesmas pessoas com o mesmo intuito, o intuito de ter qualidade de servo de Deus, de ser pessoas melhores com Deus e principalmente se submetendo não à sua própria vontade, não somente o seu próprio querer, mas submetendo à vontade do Senhor, submetendo o direcionamento do Espírito Santo. E, meus queridos, quando é importante estarmos debaixo desse direcionamento do Espírito Santo, Ele vai nos orientando, Ele vai nos ensinando, vai fazendo lembrar todas as coisas, vai nos dando vontade de cada vez mais prosseguir avante na presença do Senhor. A igreja que eu congrego, a igreja se torna uma igreja poderosa. Por quê? O Espírito está nela, o Jesus está nela, Deus está nela, a palavra está nela, a atuação da palavra está nela. Então, com isso é uma igreja poderosa. E quando há uma igreja poderosa, aí há um envolvimento de Deus sobre as pessoas. Observamos um versículo bíblico, Salmo número 34, versículo 18. Quando a Bíblia Sagrada nos fala, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos do Espírito. Olha só, que coisa maravilhosa. Então, observe, meus queridos, que quando olhamos para esse versículo, primeiro ponto de um crente abençoado é um crente com um coração quebrantado. É um crente que tem um coração voltado com a palavra, voltado com a vontade da palavra. E, meus irmãos, só tem como Deus abençoar, só tem como Deus fazer coisas grandes, porque o seu eu saiu, a sua pessoa, o lado humano deixou de ser o primeiro, e quem é o primeiro é o Senhor, é a sua vontade, é o poder que existe do
Senhor fazer o que Ele quer, né? As promessas dele sobre a nossa vida, e principalmente entendermos a mudança do nosso estado, do nosso coração, para que sejamos salvos de todos os contritos de espírito e sejamos levantados pelo Senhor. Me faz lembrar também em Isaías 60, né? Que a Bíblia fala que levanta e resplandece, porque já vai nascendo a glória de Deus sobre ti. Então Deus está sempre nos chamando para nos levantarmos. Deus está sempre nos chamando para estarmos levantando espiritualmente, dar esse passo para nos erguermos, sabe? Eu fico pensando nos momentos atuais, quando as pessoas se apoiam nas suas próprias fraquezas. Irmãos, a fraqueza muitas das vezes não é o inimigo, muitas das vezes não é o inimigo que está lançando situações para você estar fraco. Às vezes, sabe o que é? É você que se deixou ser envolvido pelas as afrontas, ou pelas lutas, ou pelas dificuldades, e muitas vezes ela se tornou uma onda, uma barreira para que você não consiga transportar para o outro lado, ou seja, não consiga enxergar Deus que está te provendo, permitindo isso sobre a tua vida, e você não está conseguindo entender esse projeto, esse planejamento de Deus sobre você, e aí você se afoga na situação do peso e não consegue entender qual é o propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus, Ele permite situações para nós sermos aprovados, para você sermos aprovados diante dEle. E essa aprovação de sermos melhores vai nos trazendo revestimento. Aí você salta a mesma coisa que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, 10 e 11, revestidos de toda a armadura de Deus, para estarmos revestidos de contra as astúcias, cilada do inimigo, dos dardos inflamáveis do nosso adversário. Então eu preciso estar revestido. E quando eu estou revestido, eu estou entendendo que Deus está perto da minha vida. Assim que nós lemos esse Salmo 34, 18, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, limpo, um coração aberto. Aí você salta Apocalipse capítulo 3, versículo 20, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei, entrará comigo e cearei, e farei morada. O Espírito Santo faz a morada, Jesus entra, ceará, e há uma harmonia, há uma alegria poderosa, porque Deus está trabalhando na vida das pessoas, mas Ele quer que eu esteja atento a isso. Ele quer que nós, como igreja, estejamos atentos a isso, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Para eu ser súdito de Deus, eu preciso ter um coração quebrantado, e o coração quebrantado provém provações, lutas e adversidades. Mateus no capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que quando Jesus ele fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolado. Então, observe bem esse versículo bíblico. Feliz é o homem, feliz é a mulher, a qual chora por causa da obra, porque choram porque está sofrendo por causa de Deus, por causa do seu chamado, por causa do seu ministério, está chorando por causa da sua família que querem estar na presença do Senhor, está chorando porque está sofrendo por causa de Deus. Bem, você é feliz. Você talvez não possa entender isso agora, porque a situação que está ocorrendo está te abatendo de uma forma de você não entender que você vai ser consolado, a tua igreja vai ser consolada. Louvado seja Jesus, porque assim como o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu andarei no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isso aqui que Jesus fala, serão consolados, a tua vara e o teu cajado me consola. Que coisa maravilhosa. Assim como o salmista Davi disse no Salmo 23, 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele disse, olha, eu estou no deserto, eu estou numa caverna, eu estou apenas com uma harpa, com fé, com certeza e esperança. Mas na escuridão, mesmo na situação de não ter nada, mas eu entendo uma coisa, o Senhor vai me prover, porque Ele é o meu pastor. Eu não estou interessado naquilo que é a história de Deus, eu estou interessado no
Deus da história. E se eu estou interessado no Deus da história, eu faço parte do reino. Eu sou súdito do reino. E se eu sou súdito do reino de Deus, eu faço parte da família de Deus. E se eu faço parte da família de Deus, Deus há o seu envolvimento. E se há o envolvimento, o Espírito está envolvido. E se está o Espírito, está o Filho. Porque Jesus, ele disse em João 12, aonde estiver o meu servo, ali está o Filho. Aonde estiver o Filho, ali está o Pai. Aonde estiver o Pai, está a dupla honra de Deus. Irmãos queridos, que coisa gloriosa é você viver o seu dia a dia debaixo de uma dupla honra de Deus. Mas para isso acontecer, bem-aventurados que choram, mas serão consolados. E os que são consolados são aqueles que fazem a obra. Assim como diz em Salmo 126, versículo 5. Observe bem a palavra de Deus, que ela diz uma coisa interessante. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos e alegria colherão. Observe bem o versículo bíblico. Você semeia a obra com lágrimas. Você está chorando, você está orando, você está pedindo para Jesus abençoe essa obra, abençoe esse ministério, abençoe essa casa, abençoe este lugar. Você está se lançando com zelo. Por isso que a Bíblia diz, o zelo da tua casa me consumirá. Por isso que quando você está zelando pela obra de Deus, você sente o sentimento de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, de sorte que há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, como é bom ter a mente de Cristo, porque quando temos a mente de Cristo, entendemos o que é chorar pela obra de Deus, entendemos o que é chorar pela alegria do Senhor, entendemos o que é chorar por o Senhor estar conosco, pela tua presença, pela tua glória, e isso vai ser um depósito no mundo espiritual, isso vai ser um depósito no mundo espiritual. Aí vai chegar um dia que você vai, é a hora de colher, é a hora do retorno, é a lei da semeadura, é a resposta de Deus, é a atuação de Deus, que aí Deus vai fazer tudo que você fez, ele vai frutificar, e a glória de Deus vai acontecer. É por isso que Jesus, ele ensina no capítulo 12 de João, que devemos produzir glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Precisamos produzir, isso tem que sair de nós, não é só de palavras, não é só de áudio, mas é de vida, é de situação de dia a dia, e produzir para Deus glórias e honras e adoração, e o Senhor será engrandecido em toda a nossa maneira de viver. Lembra aquele propósito de Deus quando fala, o que nós pensamos diante do Senhor, o Senhor já vai lá e realiza. Mãos amados, para viver o que nós pensamos, e o realizar de Deus não é uma coisa simples, não é uma coisa difícil, é uma coisa meio complexo, porque tem que ter um envolvimento. Quando eu penso algo em Deus e Deus realiza, tem que ter um envolvimento, eu tenho que reverenciá-lo diariamente, não é só no culto, não é só no fim de semana, eu tenho que reverenciar a Deus, respirar Jesus ao meu levantar e ao meu deitar, e agradecer por este entendimento, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo suprimento, como diz Paulo, Filipenses, na igreja de Filipenses, ele disse, o meu Deus, que é o vosso Deus, Ele suprirá toda a vossa vida de glória em glória em Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Então viver debaixo desse suprimento não é uma coisa simples, mas também não é impossível. Então, para isso acontecer, eu preciso mudar o meu estado, não só psicológico, mas o meu estado espiritual, para que o estado espiritual seja dirigido, ministrado pelo Senhor. E quando é uma direção e uma direção do Senhor, aí o meu estado espiritual vai bem. Aí eu vou ser que nem aquela mulher viúva que disse para o profeta, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem, mas olhando para o lado não estava nada bem, mas está tudo bem. Por que está bem? Porque eu creio no Senhor, porque eu confio no Senhor, porque o salmista também disse, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Viver essa permanência, viver esse monte de Sião, esse psicológico diante desse versículo, é um dia a dia difícil, de luta e de complexidade,
complexidade, aonde precisa um envolvimento mental dentro dos nossos córtex, direito, esquerdo e frontal, para entender o que Deus está realizando na nossa vida. Aí é o estado onde Deus trabalha para que eu não tenha uma vida de preocupação, não tenha uma vida de ansiedade, porque Ele disse: lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E quando eu tenho uma vida que é controlada, ministrada, dirigida pelo Senhor, para que eu não tenha ter preocupação, para que eu não venha ter ansiedade, eu caio em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, olha lá a palavra, bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? A terra prometida, a terra escolhida, a terra que Deus já separou antes da fundação do mundo para os crentes eleitos, os servos eleitos, os salvos, aqueles que sofreram grandes coisas por causa do amor à palavra, por causa do amor ao ministério, por causa do amor ao Espírito, por causa do amor a tudo que vem do Senhor. Negou-se a si mesmo e deixou Jesus ser o primeiro. Mansidão. Mansidão faz parte de reverência a Deus. Mansidão faz parte de qualidade de crente. Mansidão faz parte de sermos melhores na presença do Senhor. Mansidão faz parte de entendermos o que Deus está falando na igreja. Entendemos a profecia, entendemos a doutrina, o ensinamento, entendemos a chamada de Deus sobre a nossa vida. E aí o que vem a resposta do Senhor? Salmo número 37, versículo 11. Observe o que está escrito na palavra de Deus. Mas os mansos herdarão a terra, foi o que eu disse, herdarão a terra santa e se deleitarão na abundância de paz. Olha aí, então observe bem, meus queridos, mansidão faz parte de um dia a dia. E vemos muitas pessoas que estão na igreja ansioso, preocupado com tudo que irá fazer diante dos seus planos, do serado, talvez, quem sabe. Deus não quer isso com o seu povo. Deus não quer que tenhamos uma vida dessa forma. Deus não quer que tenhamos uma vida desse jeito. Como que Deus quer? Mansidão, entendimento espiritual, para que lá na frente vamos herdar a herança eterna. Administrar a obra de Deus com mansidão, administrar a obra de Deus, liderar com mansidão, dirigir com mansidão, com zelo, com entendimento e olhar para o próximo superior como a ti mesmo, como diz a palavra de Deus. E quando olhamos para o meu próximo superior a mim mesmo, eu estou agindo com mansidão, eu estou sendo súdito de Deus. E aí o Senhor vai fazer grandes coisas, porque Ele está vendo que eu estou tentando, me esforçando de viver a sua palavra, de viver a sua orientação e a sua lei. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu estou debaixo disso, eu começo a ter uma vida de retidão. Quer ver uma coisa interessante? Mateus, no capítulo 5, versículo 6. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz é aquele, é a nação, é o povo, é a igreja, é o grupo que tem fome de Deus, fome da Bíblia, fome e sede da água da vida, fome e sede da justiça. Justiça é verdade. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É fome desse caminho, fome dessa justiça, fome desta vida. E aí quando eu tenho fome e quando eu tenho sede, porque Ele é a água da vida, Ele disse: aqueles que têm sede e beberão dessa água, jamais terá sede, porque fluirão sobre o seu ventre a água da vida, ou seja, fluirão sobre o seu interior a água da vida. E quando há o fluir de Deus do nosso interior, eu estou coberto de Deus, da sua palavra. E foi a mesma coisa quando Deus disse para Ezequiel, quando Deus disse para Daniel, e quando
quando Deus disse para João e disse: homem, filho do homem, o que vês? Eu vejo um rolo. Então pega desse rolo e mastiga. E começaram a mastigar este rolo. E quando eles começaram a mastigar esse rolo, a palavra do alto veio e perguntou para eles: o que sente, filho do homem? Eu sinto um gosto de mel, algo doce, apreciável, saboroso. Então, filho do homem, engula isto. E quando eles começaram a engolir isto que eles tinham acabado de mastigar, o que a palavra disse? O que você sente, ó filho do homem? Eu sinto uma armadura no meu ventre, algo que está machucando, está pegando. Isto é a palavra, é o poder regenerador da palavra que entra como um sabor delicioso na nossa mente quando nós comemos a palavra logo de início, saboroso, açucarado, melado, mas quando começa a fazer efeito no nosso corpo, de mudança, de regeneração, de rendição, de humilhação, de perdão e de misericórdia, aí o nosso corpo rejeita, aí vem a oração, aí vem o jejum, aí vem a súplica, aí vem a bondade que tem que exercer, aí vem a retidão que tem que ter, aí vem a mansidão que tem que praticar, aí o nosso corpo rejeita, porque não estava adaptado. É uma mudança que vai se adaptando pelo poder transformador da palavra, pelo poder transformador do Senhor, e quando nós se envolvemos nessa mudança, aí o Senhor vai sendo engrandecido. O inimigo não quer que eu engula essa palavra, o inimigo quer que as pessoas só comam essa palavra, o inimigo só quer que as pessoas sintam o lado doce da palavra, mas o inimigo não quer que quando eu engula essa palavra mude a minha vida, mude a minha história. O inimigo não quer isso, ele não quer isso com você, porque quando você começa a entender a verdade que liberta, a verdade que salva, porque a Bíblia diz: quando verdadeiramente sereis livres, o Filho vos libertar, sereis livres verdadeiramente. Então é o efeito do Filho, é o efeito do sacrifício de Jesus, é o efeito da rendição de Jesus, é o efeito da mansidão de Jesus, porque ele poderia ter saído daquele ato de cruz, ele poderia ter deixado a cruz e ter ido embora e ter rejeitado a obra, mas ele foi fiel até o fim, porque estava olhando para mim e para você. Ele tinha propósito, Jesus tinha propósito, Jesus tinha convicção, Jesus tinha certeza do poder que iria acontecer. É esse poder que Jesus quer ensinar ao teu povo: convicção no poder da palavra, convicção no poder transformador, convicção na qualidade de servir a Deus, porque ele serviu a Deus. Ele disse em vários momentos: a minha vontade, a minha comida, aliás, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então a vontade de Jesus era estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Jesus era continuar fazendo a vontade do poder da palavra. É isso que nós, crentes, servos de Deus, precisamos entender: ter uma vida direcionada pela vontade de Deus. E aonde é uma vida direcionada pela vontade de Deus, eu estou tendo uma vida de retidão. Quer ver uma coisa interessante? Aonde confirma isso também? Provérbios, no capítulo 14, versículo 2. A palavra de Deus nos ajuda a entender: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza. É por isso que a Bíblia diz que o louco despreza a sabedoria, o louco despreza a sabedoria de Deus, a palavra. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então os loucos rejeitam isso, não entendem o que significa isso, esse poder embaixo de uma autoridade derramada para a igreja, e a igreja que anda com sinceridade, o crente que anda com sinceridade e teme a Deus, reverencia a Deus, zela a obra de Deus, ama a obra de Deus, não é inimigo de ninguém na obra de Deus, não é inimigo da obra de Deus, ele apoia a obra de Deus. Tudo que faz ao crescimento da obra tem aprovação, tem envolvimento, não tem questionamento, não tem a rejeição, porque os amigos da obra de Deus, tudo que faz a obra de Deus crescer, ele está envolvido de uma forma ou outra, mas diretamente está envolvido. Agora os inimigos não querem ver a obra de Deus crescer.
aborrece. Aos inimigos ele rejeita a obra de Deus. Mas pode estar na igreja? Pode estar na igreja, mas só quer comer o mel, só quer sentir o açucarado, só quer sentir o doce, mas na hora que está o efeito da obra, rejeitam, desistem. Muitos estão desistindo de Deus, muitos estão dentro da igreja, mas estão desistentes de Deus, desistindo da obra, desistindo dos cultos, só querem estar lá por estar, só querem estar lá porque alguém falou para estar, ou alguém convidou, ou porque é filho de alguém, é parente de alguém. Muitas vezes não estão porque querem estar, não estão porque amam, não estão porque desejam, não estão porque temem, não estão porque são sinceros, não estão porque têm retidão, não têm mansidão, mas têm interesse, só tem apenas a petição de querer algo de Deus, as coisas que Deus pode fazer, prover, realizar. Mas quando Deus fala, vinde a mim todos cansados, vinde a mim todos os oprimidos, vinde a mim com uma vida de santidade, vinde a mim com uma vida de rendição, vinde a mim com uma vida de santificação, aí já é pesado servir a Deus, aí já não quero mais esse lugar, vou para outro lugar, onde me aceite do jeito que eu sou. Muitas vezes não é o jeito que eu e você é, mas é o jeito que Deus quer, é o jeito que Deus está trabalhando e exaltando a tua glória, a tua misericórdia sobre a nossa vida, para que eu seja uma pessoa melhor na presença dEle e principalmente alcance a cidade santa que foi prometida antes da fundação do mundo. E quando olhamos isso dessa uma certa forma, entendemos que é um estado psicológico e espiritual trabalhado pelo Senhor, uma misericórdia. Encontramos isso em Mateus no capítulo 5, versículo 7, Jesus explicando uma coisa interessante: bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher, que é misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia. Então Jesus, ele teve misericórdia, Deus teve e tem misericórdia, o Espírito Santo teve e tem misericórdia. Misericórdia é aquilo que se resume em misérias, e a córdia aqui significa afeição, sentimento, entendimento. Então quando ele fala, eu tenho misericórdia do povo, entra naquilo da passagem que André e os discípulos, na multiplicação dos pães e peixe, e quando ele falou, mestre, já é tarde, vamos despedir desse povo. E a Bíblia diz que ele teve uma íntima compaixão. E quando esteve, o versículo diz, quando ele teve uma íntima compaixão, ele exerceu misericórdia, ele exerceu uma afeição, ele exerceu um afago espiritual, ele exerceu uma forma de entendimento, de sentimento ao próximo, ele sentiu e ser aquelas pessoas. Por isso que eu sempre penso uma coisa interessante: não existe ninguém lá no céu, não existe ninguém lá no céu nesse momento que entende o ser humano mais do que o Pai e o Filho, principalmente Jesus. Por quê? Porque ele se tornou homem de dor, ele sentiu o que nós sentimos, a dor do sofrimento, o sentimento de rejeição, sentimento de estarmos sendo humilhados por alguém ou por outros. Ele sentiu tudo essas coisas, sentiu dor, agressão física, agressão verbal, sentiu todas essas coisas, mas ele continuou firme, irmãos, porque o propósito era muito maior do que essa luta, muito maior do que essas coisas. Então Jesus, ele conhece eu e você. O anjo não conhece, o arcanjo não conhece, o serafim não conhece, porque não tem sentimento humano, mas Jesus teve, porque o profeta Isaías profetizou, ele se fez carne, homens de dores, ele levou sobre si nossas dores, levou sobre si nossas transgressões, levou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades espirituais. O pecado que estava em nós caiu sobre ele, e o castigo que nos traz a paz hoje pelas suas pisaduras somos sarados. Então é uma coisa interessante de verificar, porque ele foi misericordioso e transmite misericórdia para que eu e você estejamos firmes na presença do Senhor, irmãos. O presente maior de Deus é isso sobre você. Aí eu preciso ser um estado de mudança. Mateus no capítulo 5, versículo 8. A Bíblia nos ensina
Bem-aventurados limpos de coração. Preciso ter um coração limpo, porque eles verão a Deus. Eu preciso ter um coração limpo. Eu preciso ter um coração trabalhado. Não posso ter um coração rancoroso. Não posso ter um coração cheio de ódio. Não posso ter um coração que não perdoa. Eu não posso ter um coração que deseja o mal. Não posso maquinar o mal. Não posso maquinar algo ruim. Não posso maquinar algo que não seja bom e proveitoso. Eu preciso estar limpo de coração, porque eu vou ver Deus. Só assim que eu vou ver Deus. É só assim que eu vou conseguir enxergar Deus. Só assim que eu vou conseguir enxergar as maravilhas de Deus. Só assim que eu vou conseguir enxergar atuações do Espírito Santo da igreja. Quando eu estou com o coração limpo, quando eu estou com o coração cheio da pureza do Espírito Santo, cheio da pureza do poder da palavra, transformador, regenerador do poder da palavra em minha vida. Aí eu venho para a igreja, eu vou para o culto, eu consigo contemplar as maravilhas de Deus, a obra de Deus, as atuações de Deus na casa, as profecias vinda do alto, as revelações vinda do alto. Só consegue contemplar isso, só consegue entender isso, só consegue discernir isso os limpos de coração. Só consegue entender essas coisas aqueles que são lavados, remidos e de boas obras, para entender o que Deus está realizando, contemplar o brilho, o resplandecente, a presença de Deus sobre o seu povo, as maravilhas do Senhor. Para isso acontecer, sejamos limpos de coração, sejamos pessoas melhores, para que Deus nos dê graça e nos dê força para continuar avante na presença do Senhor. Que Deus continue nos ajudando, abençoando você que está aí no chat. Inscreva no canal, abençoe esse projeto, dá o like abençoador para que cresça essa obra, para que cresça esse trabalho e o Senhor seja glorificado. Compartilhe nesse momento esse programa ao vivo diante dos seus contatos. Fale para uma pessoa que está precisando de uma palavra de Deus nessa hora. Envia nos seus contatos essa transmissão para que o Senhor fale fortemente no coração dessa vida, assim como está falando conosco, de uma forma gloriosa, de uma forma de aproximação, de uma forma de entendimento de Deus sobre a nossa vida. Porque quando eu tenho a rendição, quando eu tenho a limpeza do coração, quando eu tenho a mansidão, quando eu tenho a sinceridade de palavras, quando eu tenho uma aproximação à palavra de Deus, eu sou uma pessoa que pacifica, eu sou uma pessoa que vou promovendo a paz, eu vou promovendo a edificação da obra na minha vida e aonde eu estiver. Exemplo, Mateus no capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus nos ajuda a entender: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados Filho de Deus. Interessante que dá na mesma conotação de João no capítulo 1:11. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou, mas todo aquele que o recebeu foi chamado Filho de Deus. E Filho de Deus, primeiro ponto, a aceitação. Aceitou o Filho do Pai, é Filho de Deus. Escreveu, deu o direito do Senhor, escreveu o seu nome no livro da vida, deu o direito de ser constituído agora servo do Altíssimo. Louvado seja o nome de Jesus. Tivemos aqui um problema técnico, mas tudo é para a glória de Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Porque coisas que nos fazem entender que quando nós falamos da obra, estamos sujeitos a muitas coisas. Muitos enfrentamentos, mas uma coisa é certa: sejamos pessoas melhores, porque Deus quer isso em nós. Sejamos pessoas que realmente estamos aptos a ir para o céu. Não devemos estar acomodados na presença. Não devemos estar acomodados na igreja que nós congregamos. Não devemos estar acomodados em nossa maneira de viver. Mas precisamos entender que com Deus, grandes são as vitórias, grandes são as lutas, grandes são as situações difíceis e adversidades. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, vamos ver, capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus nos ajuda a entender: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado, feliz é aquele que faz acontecer
porque feliz é aquele que se entrega para o Senhor. Feliz é aquele que se lança para o Senhor. Feliz é aquele que, como diz a Bíblia Sagrada, lança o seu pão sobre as águas e sobre vários e muitos tempos o achará. Ele voltará, virá o retorno, virá a resposta de Deus, mas se lança. Tem muitos crentes que precisam se lançar. Tem muitas pessoas na casa de Deus que precisam se lançar. Precisa sair da sua zona do conformismo. Precisa sair da sua zona de conforto, da mesmice espiritual. Esse marasmo espiritual precisa sair. Mas para isso sair, você precisa entender que você precisa ter retidão, mansidão, perseverança, oração, continuar acreditando no Senhor, continuar acreditando na obra do Senhor sobre a tua vida e aonde você congrega. Porque não adianta eu acreditar na obra de Deus aonde eu congrego e não acredito na obra de Deus sobre a minha vida. Eu preciso criar um conjunto, eu preciso fazer uma dupla honra, a honra da obra de Deus aonde eu congrego e a obra de Deus sobre a minha vida e a minha história e a minha casa. Por isso que a Bíblia nos ajuda a entender que quando cremos no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crer, acreditar, envolver o seu pensamento no Senhor Jesus. E quando nós estamos diante desse pensamento, acontece que nós acabamos de ler em Mateus 5, versículo 10. Sofreremos perseguição. O inimigo, ele vai prover situação. Deus pode até permitir que seremos perseguidos, mas por causa da sua palavra, por causa da verdade, por causa da sua justiça. E eles são aqueles que estarão aptos para ir para o reino de Deus. Então, irmãos e queridos, entendemos isso nessa noite, que a obra de Deus, ela consiste nisso: perseguição, aproveitamento, mudança. A obra de Deus é isso. Entendermos o que Jesus tem sempre de trabalhar sobre a nossa vida. E o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça cada vez mais. A todos os meus queridos irmãos que estão aqui no chat do YouTube, que estão aqui ao vivo, nos prestigiando com esse trabalho nessa noite ao vivo. Louvado seja o Senhor sobre a tua vida. Continue dando graça, escrevendo no canal da Sun News, escrevendo no meu canal Fábio Vladimir, aqui mesmo na plataforma, para que sejamos fortalecidos pelo teu like, fortalecidos pelo teu apoio, pelo teu desejo de continuar ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, para que esses ensinamentos alcancem vidas, alcancem pessoas que precisam ser alcançadas, para que o Senhor abençoe cada vez mais a Sun News de uma forma gloriosa, para que Deus abençoe o ministério Missão Urbana de uma forma gloriosa, e o Senhor será engrandecido. Que o Senhor abençoe todos os missionários, todos os cantores, pregadores, líderes, e todos aqueles que têm um desejo de ver a obra de Deus ser melhor, para que o Senhor seja engrandecido. Não faça por vanglória, não faça por apenas seu interesse, não faça apenas por você, mas faça pela obra de Deus, faça por Jesus, faça pela palavra e deixe o Senhor ser o primeiro da tua história, deixe o Senhor ser o primeiro de todas as coisas, e você vai ver o que Deus vai fazer quando nós colocamos Jesus a princípio de todas as coisas, sobre toda a nossa maneira de pensar e de agir, nossa forma de tomada de decisões, nossa forma de tomada de aceitações. O Senhor sendo o primeiro, com certeza tudo vai dar certo na tua vida, tudo vai ser melhor sobre você, e você vai ver como Deus vai ser exaltado, e você vai ser uma pessoa mais feliz na presença do Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia da harmonia do Senhor, cheia da virtude do Senhor. Você vai para a igreja alegre, cheio de convicção, cheio de agradecimento, cheio de motivo de exaltar o Senhor, porque você está vendo as maravilhas de Deus sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira que vem, assim Deus permitir, estaremos de volta, meus queridos irmãos, com mais um tema diferenciado dentro do programa Momento Bíblico,
ao vivo. Anote aí na tua agenda, amém? 9 horas da noite, coloque nos grupos aí, divulgue esse trabalho, coloque cada vez mais aceitação nesse trabalho, não seja o inimigo da obra. Já tem muita gente que faz parte da turminha dos Sambalates, da turminha dos Tobias, da turminha dos Gesem, síndrome de Caim, está cheio de gente assim, ainda mais na casa de Deus. Não seja esses tais, seja isso que nós acabamos de ver, pessoas que querem ver a obra de Deus melhores. Não importa quem é que está falando, o que importa é o que está sendo falado. Amém, meus queridos? Deus abençoe o apóstolo Sam e toda a casa do Senhor, Sam News. Deus abençoe todos que estão conosco e que você tenha uma boa noite abençoada, agraciada, cheia do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.